Karen, você ter aceitado, você estar aqui comigo. Eu, assim, me inspiro muito no seu trabalho, me inspiro, tenho vindo aqui compartilhar com os meus seguidores e assim, com os seus. Karen, você ter aceitado, você estar aqui comigo. Eu, assim, tenho experiência antes da gente entrar no tema de hoje. Bom, obrigada, Natália, pelo convite, obrigada pelas palavras tão queridas, muito obrigada. E se eu tô falhando, tô voltando, vamos lá. Deu Falhou um falhadinha. pouquinho. É, Vamos se lá, você puder de novo. repetir novamente, eu agradeço. Deu Então, uma falhadinha, mas eu pra tá ok. Sou a Karen, eu trabalho com ensino de inglês há quase 20 anos, abafa. Eu trabalho muito com ensino de inglês para negócios, principalmente, e preparatório de exames. Hoje eu tenho também com trabalho de recrutamento de candidatos que estão sendo enviados para trabalhar fora. Então, faço também essa seleção, tanto na parte de inglês mesmo, para saber a proficiência do candidato, quanto na parte comportamental. Então, você tem essa experiência bem do inglês internacional mesmo, inglês de todos os De lugares, inglês, vamos dizer. exatamente, exatamente. Que bacana, Karen. E uma curiosidade, como que você descobriu sua paixão pelo inglês por negócios, assim? Olha, eu vou dizer para você que demorou um pouco. Porque quando a gente começa a dar aula de inglês, a gente dá aula para todos as idades, todos os tipos de aula, a gente vai tendo essa experiência. Eu venho do direito, eu venho de uma outra área. Eu tive. Eu não Pois é. sabia disso. Olha Eu eu venho do, descobrindo. eu venho do direito, de trabalhar com advogados, trabalhar no juizado, trabalhar com juiz, promotor e tudo mais. Então, e eu sempre tive eu acredito que esse outro calling aí, né? Esse outro chamado de trabalhar. Por mais que eu larguei do direito, o direito um pouco ainda ficou em mim e essa parte empresarial também. Então, como sempre, eu acabava sempre me atraindo pelas discussões de negócios e assim, trabalhar com negócios trabalhar com inglês, mas falar de negócios, não o contrário, não ensinar Acho inglês. que você tem esse. Acho que a palavra seria tesão, assim, por ensinar Eu dessa tenho forma, um por puta de um falar. tesão de falar de negócios, entendeu? Eu gosto Entende? desse negócio, eu gosto de saber o que está acontecendo no mundo, eu gosto de falar de liderança, eu gosto de falar de finanças, eu gosto de falar de marketing, eu gosto de saber o que o RH está fazendo. Então, isso me move, assim, eu tenho alunos que eu aprendo muito com eles, porque eu acredito que eu sou muito privilegiada. Eu tenho alunos que são de retina, de RH, de multinacionais, eu trabalho com CEOs, com CFOs, então eu tenho acesso a pessoas de um gabarito, de um calibre muito alto, entendeu? Então, assim, para mim, eu aprendo muito com eles. Então, para mim, dar aula de inglês para negócios é dar aula de negócios em inglês, Fantástico, você uniu assim duas paixões que muita gente né? não encontra. Que também é uma coisa assim, depois de muito tempo a gente descobre, e garanto que tem professor que não concorda comigo, tudo bem, mas uma aula de inglês para negócios não é uma aula de inglês geral que apenas usa palavras de negócios. Não Esse é um seria, por exemplo, no meu caso, né? Eu não trabalho com especificidade de inglês para negócios, não é a minha ideia. Discuto temas relacionados a negócio, mas, por exemplo, eu explicar o que significa um brainstorm, o que é CEO, o que é CFO, o que seria branding, isso não me torna uma especialista em ensinar inglês para negócios. E na verdade, assim, você nunca vai ser especialista de inglês para negócios. Quem é o especialista é o seu aluno.
E é a gente ter essa humildade de que, na verdade, quem é o especialista da área, na verdade, é o seu aluno e não você. Entendeu? Então, isso me fascina muito. Por isso que eu digo, eu aprendo muito com os meus alunos. Eu aprendo Legal. demais. Então, isso, se você me falar, você quer dar uma aula de inglês para viagem ou uma aula que é o que eu estou trabalhando essa semana, que é ética no trabalho. Eu quero dar uma aula de ética. Faz sentido, porque aí é a paixão. E é engraçado, porque daí eu vou ao contrário. Eu sou apaixonada pelo tema das viagens e me apavora um pouco a questão dos negócios. Então, realmente, cada um tem o seu tesão, tem a sua área, o que prefere, né? E Acho que tudo isso bem, e tudo bem, né? E a gente identificar isso, porque se você me perguntar, você dá aula para crianças? Eu dou, mas o meu olho brilha do mesmo jeito? Não. Se eu tiver e, que dar aula para pagar as contas, eu dou. e, consequentemente, a qualidade do nosso trabalho, ela muda, né, Karen? Quando a gente faz algo com paixão, quando a gente sabe que é aquilo que a gente gosta, a gente vem com outra entrega. Pelo menos eu sinto muito isso, né? Sinto que agora que eu me descobri, eu sempre achei que eu ia dar inglês para crianças, e hoje eu dou inglês para adultos. E eu me descobri trabalhando com jovens e adultos, então tem sido fantástico. É isso Então, aí. é basicamente isso. Mas que legal, isso é muito bacana, porque essa tua experiência com os negócios, eu acho que traz uma perspectiva do inglês um pouquinho para além. Porque eu não sei se isso acontece com você, mas entrando no nosso tópico de hoje, que é qual a melhor pronúncia, quando as pessoas me procuram, não 100% dos alunos, mas vamos dizer aí 90%, eles falam assim, mas qual inglês você ensina? Você Nossa, todo ensina dia, né? A pergunta é essa. Você ensina inglês britânico ou inglês americano? Você ensina qual inglês? E aí eu queria saber, já aconteceu isso com você, com certeza? E Ontem. qual é a sua resposta? Como que você reage a essa pergunta? Qual inglês você ensina? Olha, se a gente fosse analisar isso há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, realmente as escolas ensinavam ou o inglês americano ou o inglês britânico, era muito clara essa diferença. Hoje em dia não existe mais isso. Gente, se vocês estão indo para uma escola, para um professor particular, com esse pensamento, qual inglês, eu quero aprender inglês britânico, você vai se privar de aprender tantas outras coisas. Então, a minha resposta é: eu ensino inglês internacional. O que significa inglês internacional? É você entender um britânico falando inglês, mas você entender um japonês falando inglês, um espanhol falando inglês, um turco, né? Falando inglês. Então, a gente precisa entender isso, porque hoje a maior parte das pessoas que falam inglês no mundo não são nativos de países de língua Esse inglesa. é um dado muito interessante, porque hoje, na verdade, as pessoas não nativas falando inglês já são muito maiores do que os nativos. Então, o conceito World English ou International English, ele se tornou muito mais comum, igual você falou, do que há 10 anos atrás. Com certeza, com certeza. E a gente precisa entender também qual é o propósito de você aprender inglês. Você quer viajar? Você precisa falar como um nativo para você ir viajar? Muito provavelmente não. Então, É, a gente tem que ter também tudo isso na hora de saber o que o nosso aluno está buscando, o que o nosso aluno está querendo. Ele está querendo soar como um nativo? Tem gente que vai discordar de mim, mas se o aluno está vindo com essa demanda, eu preciso entender por quê. A empresa está porque mandando isso que ele pode. soe como... Eu não sei, tem um monte de coisa por trás. O sonho da vida do cara é soar como um nativo, eu não sei. Eu preciso entender, por isso que é tão importante, durante a avaliação de nível, também ter uma conversa com o aluno para saber quem é esse cara, para onde ele quer ir, tá? Por quê, né? Qual é o propósito? Eu falo isso muito para os meus alunos, mas eu preciso entender qual que é o seu propósito, o que você quer com o inglês, o que você espera. E eu percebo, Karen, que a pronúncia, muitas vezes, inclusive a enquete que responderam para mim, eu perguntei, fiz um levantamento de qual se as pessoas acham que existe uma melhor pronúncia. E elas disseram que sim.
E claro que tem várias formas de você analisar essa pergunta, mas isso anda muito próximo do que nós falamos sobre você ensina inglês americano ou inglês britânico? Porque o inglês americano, ele tem um determinado tipo de pronúncia. O inglês britânico, ele tem outro determinado tipo de pronúncia. O inglês canadense também, mas digo mais, o inglês brasileiro tem outro tipo de pronúncia. Exato. Que aí a gente vai entrar um pouco nessa questão do sotaque e do inglês internacional. E aí eu queria que você, como você trabalha um pouco com essa ideia de inglês internacional, você trouxesse mais pra gente um pouco como é visto essa questão de sotaques no mundo dos negócios. Como que isso é tratado no mundo dos negócios? Não só na parte de negócio, mas acho que a gente tem que diferenciar duas coisas. Uma coisa é sotaque e outra coisa é má pronúncia. A má pronúncia, o que ela traz? Um problema de entendimento, a mensagem não é clara, as pessoas ficam confusas, dá um problema de comunicação aí. O sotaque, não. Todo mundo tem sotaque. Eu tenho sotaque, você tem sotaque, todo mundo tem sotaque. E não tem como a gente falar assim, eu não tenho sotaque. Que nem quando eu vim do Paraná aqui para São Paulo, eu falar que eu não tinha sotaque. É claro que eu tinha sotaque, todo mundo sabia disso. A gente sempre vai ter um tipo de sotaque. Agora, a gente tem que ser inteligível, né? Intelligible. As pessoas têm que conseguir nos entender. Aí é que é o pulo do gato. Você é compreensível? As pessoas conseguem te entender? Você consegue realizar o seu trabalho em inglês e atingir os resultados que você está buscando? Porque isso para o inglês para o negócio é muito importante. E para mim, como professora de inglês de negócios, o meu cara atingiu a meta dele, ou seja, digamos que o meu aluno trabalha com vendas. O cara vendeu 1 milhão e ele não fala como nativo, mas ele vendeu 1 milhão. Parabéns! Cara, parabéns, exatamente. Eu fiz o meu trabalho, eu ajudei o meu aluno. Porque pronúncia não é só isso, é toda a comunicação, é body language, intercultural communication, tem tudo isso envolvido. Eu acho que isso é até interessante a gente abordar um pouco, expandir essa ideia de que pronúncia é uma parte da comunicação, né, cara? Pronúncia e como você disse, o sotaque, essa diferença. E que o objetivo geral de um idioma é a comunicação. É se fazer compreensível, é você atingir o outro com a mensagem que você quer. E isso, igual você falou, depende da entonação, depende de como você se posiciona, depende de como você utiliza a língua, se os termos que você está utilizando naquela transação é correta, naquela situação. Eu acho que isso é importante também, né? De que tudo isso, junto, eles formam a comunicação. E isso te traz muito mais benefícios, às vezes, do que só se preocupar se você pronunciou um exato som perfeitamente como um nativo. Exatamente. A gente precisa desconstruir esse conceito de que se eu não soar como um nativo, logo eu não falo o idioma direito. Mano, não dá, entendeu? De novo, qual é o seu objetivo? O seu objetivo é vender 1 milhão ou o seu objetivo é soar como um nativo? Eu não tô aqui para julgar o seu objetivo, mas eu preciso entendê-lo antes de você começar a aula. Se você quiser soar como nativo, primeira coisa tem que nascer de novo, né? Porque todo mundo vai ter sotaque. Mas você pode até chegar muito próximo de um nativo, você pode, mas você sempre vai ter um tipo de sotaquezinho ali e tudo bem, gente. Tudo bem, não tem problema. De novo, o que importa para você? Importa para você fazer o seu trabalho, entregar ele com sucesso, né? Ou fazer a sua viagem e aproveitar a viagem, entender o que as pessoas estão falando no aeroporto, né? Não passar um desespero lá por conta do passaporte, ou soar como um nativo. De novo, não estou aqui para julgar, mas a gente precisa entender os propósitos. E eu acho assim, por exemplo, o Miguel, ele comentou assim, o sotaque do inglês britânico, para quem não está acostumado, é complicado quando você fala com um britânico.
E aí, assim, Miguel, vou te fazer uma consideração. Eu ganhei fluência, eu digo ritmo, falar rápido no meu inglês morando na Turquia. Então, eu falava o inglês, sim, com um sotaque brasileiro misturado com turco. E eu escutei isso em testes de proficiência. Você aprendeu inglês onde? Porque é claro, para quem entende sobre os diferentes sotaques, como as pessoas falam, essa minha raiz um pouco da Turquia, principalmente quando eu voltei. Então, Miguel, é muito difícil você escutar um turco, porque ele traz o turco, por exemplo, para o inglês. A gente tem algumas transferências que a gente faz da língua materna, principalmente do nosso aparelho fonológico. Então, por exemplo, os turcos, a língua turca, ela é uma língua fechada. Então, por exemplo, quando eles vão falar pequeno, eles falam küçük, küçük. Olha o tanto que eles fecham a boca. Então, quando eles vão falar inglês, eles não falam hi, how are you? Eles falam hi, how are you? Que daí você entrou num ponto muito bom, Natália, porque assim, pronúncia, galera, é físico. É que nem ir pra academia, entendeu? Tudo isso aqui é músculo. Tudo isso é músculo. Se você nunca exercitou esse músculo na sua vida, você acha que ele vai fazer o mesmo trabalho? Não vai. Por isso que tem aluno que depois de 1 hora de aula fala: nossa, teacher, eu tô com dor no rosto, porque eu falei demais. Claro que você está exercitando o músculo que estava lá dormente. Porque existem sons de uma língua que não existem na outra. O posicionamento da língua, dos dentes, tem tudo isso. Não adianta a gente querer achar que o português, o turco, que seja, vai falar articulando do mesmo jeito. Você comentou uma coisa comigo esses tempos, Karen, que eu acho importante, porque é um dos sons, acho que, mais temidos do inglês, vamos dizer, que é o som do TH. A Karen, nós estávamos numa conversa e eu comentei com a Karen como eu ensino os meus alunos a fazerem o som do TH desvoiseado que nós falamos. Que é aquele no meio da língua que a gente sopra. E aí eu falei, eu faço um trava-língua com os meus alunos, ensino eles a falarem assim, Nana. E aí, quando eu expliquei para ela como eu fazia, ela falou, que legal, Nath, todos eles conseguem? Eu falei, a maioria. E aí ela me comentou que algumas pessoas não conseguem, algumas pessoas não conseguem produzir esse som. Por uma questão Física. física mesmo. Eu Meu achei marido não isso consegue. muito importante. Achei O isso meu muito marido legal. não consegue. Não consegue produzir. Por quê? Porque ele veio de um problema que ele tinha, que ele falava com a língua presa, sabe aquele típica criança que fala sim com a língua presa. Foi pra fono, a Uhum. fono consertou, só que agora ele não faz mais esse som. Por causa desse som, ele para de fazer os negócios dele com as empresas de fora? Uhum. Meu marido é consultor ambiental, ele atende empresas de fora do país. Você acha que por conta desse som, ele para de fechar negócio? Não para. Não para! É isso que a gente precisa entender. Isso faz falta. É igual, por exemplo, o som do R. Eu percebo que eu tenho, principalmente as pessoas mais velhas, elas não conseguem falar, às vezes, room, né, rabbit. Eles não falam esse raw, eles não fazem. Uhum. E aí, por muito tempo, eu falava, nossa, mas será que isso impede comunicação? Mas a gente percebe que os indianos também têm uma dificuldade enorme. Então, eles falam room. Claro que a gente busca uma pronúncia melhor. E o brasileiro, de forma geral, ele tem um sotaque, uma pronúncia muito boa. Mas isso não deve te impedir de atingir o seu propósito, igual você falou. O seu propósito de ter uma boa comunicação, de utilizar o seu inglês, de viver o seu sonho, porque você não produz um ou dois sons da língua, que é diferente da má pronúncia, né? Como você falou. Exato. A comunicação, a gente tem que entender a comunicação como um todo. A pronúncia é uma coisinha da comunicação, é um pedacinho, gente. Volto para a questão de inglês para negócios. Eu prefiro que o meu aluno esteja confiante, seguro do que ele está falando, entendeu? Ele tem que entender do que ele está falando. É muito mais importante isso, a postura dele de confiança, né, o assunto que eu sei, eu domino, do que tipo, ai meu Deus, o que eu falo em inglês? Porque quando a pessoa tá confiante, o negócio flui. Então a gente trabalha muito mais confiança em sala de aula e segurança dele para que ele depois transmita isso para a segunda língua, terceira língua, etc.
Com toda certeza. E ó, o Miguel ele falou assim, olha, para você saber aqui em Londres diferenciar o inglês do idioma indiano é muito difícil, porque eles falam muito rápido. E no começo eu tive uma dificuldade danada com isso. Miguel, eu tenho alunos que são de Londres também, que eles falam para mim, Nath, é difícil às vezes entender não só a pessoa de Londres, o londrino, mas existem muitos estrangeiros. E aí os estrangeiros se aproximam de estrangeiros. E quando eles vão conversar, eles têm essa dificuldade. A minha proposta para todos os meus alunos, eu tenho certeza, eu não sei, acredito que a Karen concorda comigo, é que você precisa se expor. Então, quando a gente fala de diferentes sotaques e de um inglês internacional, International English, a World English, nós estamos falando que hoje em dia existem 1000 fontes, 1000 canais no Instagram, no YouTube, séries de todos os tipos de sotaque. Se você não pode viajar para acostumar o seu ouvido, não escute só séries americanas ou só séries britânicas. Vai escutar um debate entre um palestrante indiano e uma pessoa que mora Hoje na em dia Ásia. não tem mais desculpa, né? Tem tanta coisa interessante. Aí o Miguel falou que ele mora na Inglaterra, né, Isso. Natália? Ele mora em Londres. Veja só, na cidade de Londres, dependendo do bairro, o sotaque já muda, já modifica. Karen, cortou, dependendo do quê? Desculpa, morando em Londres, dentro da cidade de Londres, o bairro, dependendo do bairro que o cara mora, muda o sotaque. Então a gente não pode falar assim, é o sotaque britânico. Gente, o que é sotaque britânico? Pelo amor de Deus. Tem, assim, trocentos mil sotaques. Você que nem falar sotaque brasileiro. Miguel concordou, ele falou, isso é verdade. É que nem falar sotaque brasileiro. O que é sotaque brasileiro? É o cara do sul, é do nordeste, é do centro-oeste? O que é? Entendeu? Então, de novo, é a rainha lá falando o que ele tá dizendo. Tem um monte de sotaque, gente. Não dá pra dizer assim, é um só. E eu acho que não tem segredo, não tem fórmula. Claro que a gente nós falamos muito sobre técnicas, sobre como melhorar, sobre como, assim, você realmente desenvolver o seu ouvido. Porque da mesma forma como é treino físico aqui, né, para o nosso fisiológico, é treino, gente, mental aqui. Porque tem que entrar no seu ouvido e o seu cérebro precisa processar aquilo de uma forma muito rápida. E às vezes as pessoas falam, Nath, eu até entendo quando você fala, mas aí quando eu vou escutar o vídeo eu não escuto. Claro, a gente dosa nosso ritmo de acordo com, às vezes, o nível que o aluno está. No começo a gente fala mais devagar. E aí, mas a gente sempre fala desde o começo, real world. Please, né? Então, assim, por favor, assistam coisas do mundo real, escutem o mundo real, não se restringam apenas à sua professora ou ao seu professor. E muitas vezes, Karen, uma coisa que você falou que eu achei muito interessante sobre a confiança. Assim, qual é a sua opinião sobre isso? O quanto realmente a confiança ela afeta num processo aí de pronúncia, de se arriscar, de testar? Tudo! Tudo! Quando a pessoa vem e fala assim, nossa, parece que essa pessoa pode falar sobre qualquer coisa. É claro! A pessoa tá tão segura de si mesma que ela vai vender um iglu pro esquimó, entendeu? Então, a gente precisa, de novo, qual é o objetivo? Qual é o propósito? Tá? É você fazer a viagem, é você fazer um negócio, é você escrever um texto. O que é o objetivo? E você ficar seguro dentro daquilo. O idioma é um veículo disso. É uma ferramenta. É que nem um computador, uma caneta, um caderno. Isso é o idioma. O que importa é a pessoa viver a vida dela no idioma. Sim, nossa, fantástico isso. Acho que é realmente isso, porque às vezes a gente dificulta tanto. E igual você falou, quando a gente vai viver o inglês ou qualquer outro idioma que você estiver aprendendo. Porque o que nós estamos comentando aqui, por mais que o nosso foco seja o inglês, ele vale para todos. Para qualquer idioma. E que eu fico impressionada como o idioma, e principalmente o inglês, cara, e principalmente por essa questão internacional que nós temos, isso que você falou de negócios, como o inglês ele te possibilita transformação. Então, eu falo para os meus alunos, o que vai significar para você falar inglês fluente um dia? Quais outras barreiras, junto com falar inglês, você vai quebrar?
Quais crenças limitantes você vai derrubar? Quais crenças de não capacidade? O que você vai transformar dentro de você junto com o seu aprendizado do inglês? Porque quando eu falo para eles assim, qual é o seu propósito para aprender inglês? E muitas vezes eles falam, viajar. Eu falo, mas só viajar não é suficiente. Por que você quer viajar? Quais O que experiências a você viagem vai te trazer? Quais são as experiências que você quer ter, os aprendizados? Porque se a gente não tiver muito ligada, acho que a palavra certa seria propósito mesmo, essa razão, esse porquê. A gente entender muito bem qual é o papel dessa ferramenta, o inglês na nossa vida, você vai abandonar no meio do caminho. Porque uma coisa que me irrita muito hoje em dia é algumas propagandas enganosas que se tem de que você vai aprender inglês em 3 meses, em 6 meses. Dormindo. Acabei de ver agora no YouTube. Dormindo. 10 horas para aprender inglês dormindo. Gente, quero morrer. Eu fiquei sem palavras até. Você entendeu? Agora, 10 minutos antes de eu entrar aqui, eu vi um vídeo em inglês dormindo. 10 horas de inglês dormindo. Porque assim, eu acho que tudo é válido. Tudo é válido. Você quer estar inglês dormindo, pode escutar, não tem problema. Mas você não vai atingir um nível C2 de proficiência dormindo. E uma coisa assim que eu acredito que acontece hoje em dia é essa banalização da aprendizagem como um todo. Eu não estou falando apenas do inglês. Mas assim, pessoal, para que você se desenvolva, para que a sua pronúncia seja clara, não estamos falando de uma pronúncia perfeita, da melhor pronúncia. A melhor pronúncia que existe é a sua, para você se fazer comunicar, para você se fazer entendido. Então, a minha pronúncia, para mim, ela é a melhor que eu posso ter no momento. Eu vou trabalhar para que ela melhore, mas eu preciso ter orgulho de quem eu sou, da minha história com o inglês, e que qual inglês eu ensino quando me perguntam. O meu inglês, o inglês da Natália. É isso aí. Porque é com base nas minhas experiências, nos meus estudos, que eu construí a minha maturidade no inglês. E tem vezes eu falo para os meus alunos, falo, olha, você tem esse jeito de falar, esse jeito e esse jeito. Qual você se identifica? Construir a sua identidade com o inglês. Mas para isso, gente, existe uma coisa que nós chamamos de hard work, que é trabalho duro. Você precisa estudar, se dedicar. E às vezes, por mais que o processo tenha que ser importante, divertido, tem momentos que a gente precisa sentar a bunda na cadeira e estudar. Se você me permite, Natália, uma coisa que eu sempre falo é que não existe verbo aprenda-me. Não existe. Não existe, tá? Não existe verbo aprenda-me. A gente precisa estudar. Não adianta você achar que um dia vai começar a falar assim do nada. É muito trabalho duro. As pessoas acabam desistindo, elas chegam num ponto, elas falam assim, é muito difícil, eu vou desistir. Mas o que acontece? Lá atrás, quando ela talvez não foi perguntada qual era o propósito dela com o idioma, não é que ela desistiu do sonho de falar inglês, ela desistiu da jornada. A pessoa não desiste de sonho, o sonho tá sempre lá. Agora ela desiste da jornada. Ficou muito difícil. Gente, tem um negócio que chama growing pains. Se fosse growing pleasure, não seria pains, não seria um pouco doído. Crescer dói, entendeu? Desenvolver dói. E tem que doer um pouco pra gente se preparar para mais coisas, né? Miguel tá falando assim, tem que ralar mesmo. E a Tânia disse que não tem idade. Realmente não. Tem uma aluna minha que ela já tem os seus... ela já tem quase 60 anos e ela decidiu que ela quer aprender inglês agora porque ela quer viajar sozinha e ter experiências e conhecer pessoas novas. E não tem idade. Ela tá se dedicando, trabalhando, ela estuda inglês horas por semana e ver a evolução dela é fantástica. Então não tem sorte ali, não tem idade, tem dedicação, tem foco, tem sistematização. Tem uma aula voltada para aquela... uma aula e uma dedicação voltada para aquilo. Então, é uma pessoa que estuda. Então, não tem idade. Igual você falou, tem growing pains, gostei do termo, né? As dores de crescimento, elas são claras em todos os processos, né? Senão seria chamado growing pleasure. Infelizmente, não conheço ainda, menina. Isso daí não passei por essa parte. Mas eu acho que eu fico muito feliz, Karen, de poder compartilhar isso com as pessoas, porque quando me perguntaram, então, qual é a melhor pronúncia,
muitas vezes eu ficava pensando qual que eu vou responder. Isso quando eu comecei a ser professora, 7, 8 anos atrás. O que eu vou responder, né? Qual é a melhor pronúncia? E aí, conforme eu fui começando a estudar, e eu lembro que a primeira vez que eu me deparei com esse termo, World English, eu me apaixonei. Eu falei, meus problemas estão resolvidos. Tá aí. Eu sofri tanto e tá resolvido, olha só. Mas é isso mesmo, é toda a bagagem que você traz. Uma pessoa, uma menina que saiu de Cianorte, que foi para a Turquia e aprendeu inglês. Gente, isso é parte da sua história, entendeu? Porque não honrá-la, sabe? A gente tem uma coisa muito forte assim com gringo, né? Tem que ser gringo. Aí a gente já entra na história de professor nativo, que é outra live. Mas assim, gente, a gente precisa honrar o nosso desenvolvimento, honrar o que a gente, tudo que a gente já conseguiu conquistar. Como você falou, a melhor pronúncia, a sua pronúncia naquele momento. Amanhã vai ser talvez outra pronúncia, porque do mesmo jeito que você vai para academia puxar peso, você vai puxar peso aqui, ó. E aí ela vai se desenvolvendo, e vai ficando melhor, e vai ficando melhor. É do mesmo jeito quando você aprende a escrever. Quando você é criança e aprende a escrever, pega no lápis, sai tudo uns garrancho horroroso. Uma porcaria. Depois não vai ficando melhor, vai ficando melhor. Bom, tem gente que passa a vida. Eu não sou um case, olha, eu não sou um case de sucesso para letra. As eu coisas não sou vão um case de sucesso. Mas as pessoas podem entender, não podem? As pessoas entendem o que você está escrevendo. É isso que eu estou falando. É um desenvolvimento, é contínuo, é consistência. Com toda certeza. Eu acho que isso é muito legal, assim. Se a gente se dedicar, da gente ver o processo, da gente ver um aluno... Assim, hoje eu tive uma experiência muito legal, uma aluna que começou, assim, há um mês. A aluna, eu perguntei, fiz uma pergunta para ela, e ela respondeu, ela foi tentando com o que ela tinha. E aí ela montou a frase, mas ela falou, ela se comunicou, deu para entender. Faltou uma preposição ou outra, mas ela estabeleceu a comunicação. E aí a hora que eu terminei, eu olhei para ela e falei assim, nossa, tô orgulhosa. Ela, nossa, teacher, eu nem sabia que eu conseguia fazer isso. Mas é por causa disso. Ela tá indo pra academia, né? Puxa peso. Ela tá puxando peso todo dia, exatamente. Né? Tem aqui a Bárbara é minha personal trainer. Gente, quando eu comecei a fazer aula com a Bárbara, um desastre, entendeu? Um desastre. Agora eu já consigo fazer mais coisa. Está excelente? Não, mas já está muito melhor do que era no início. E é do mesmo jeito. O Miguel, ele falou assim, olha, se você olha, há 10 anos atrás, se você falasse que você iria estudar inglês, as pessoas riam de você. Hoje você fala, né, que você fala inglês e as pessoas falam, nossa, que bacana, foi difícil e tal. Isso é muito, né? Então, eu acho isso super bacana. Eu tenho também, eu acho muito legal como as pessoas compartilham essa história de sucesso, né, com a gente, como aquilo que a gente falou, como o inglês, ele proporciona. Eu falo muito isso, que o inglês, ele não é um fim, ele é um meio. Ele é um meio para você... É o computador, é o caderno, qualquer coisa. Eu tenho uma aluna que ficou muito tempo, assim, super tímida, sabe? E ela ficou muito tempo se preparando para um curso nos Estados Unidos. Muito tempo. Ficou um ano, ela ganhou um curso da empresa para ir para os Estados Unidos fazer o curso. O dia que essa moça me manda uma mensagem chorando que ela conseguiu participar da aula, apresentar um projeto no final do curso, eu falei, pronto, ganhei meu presente. Tipo, isso é presente de professor, entendeu? Você vê que o seu aluno conseguiu fazer aquilo. Porque, de novo, é importante ela falar inglês? Não, é importante ela participar do curso ativamente. Isso é importante para ela. Então, de novo, é uma ferramenta, do mesmo jeito que o computador. E aí, é sobre isso que a Karen está comentando, pessoal, é um dos motivos que hoje, quando a gente vai falar de educação, e quando nós vamos falar de ensino em geral, mas no nosso caso específico de língua inglesa, já não se trabalha apenas mais a língua pela língua. Então, nós trabalhamos aspectos de trabalhar a tua confiança,
como a Karen disse, a gente faz sim uma primeira avaliação, uma primeira abordagem para descobrir o seu propósito e descobrir o que realmente está te impedindo, às vezes, do seu propósito, de chegar lá. Será que realmente é a pronúncia? Porque essa é a maior pergunta. Quando eu pergunto para os alunos, tá, mas qual é o seu maior medo? Eles dizem assim, de errar. Mas não é de errar. Aí eu falo assim, não é de errar, é de não ser compreendido, né? Aí eles dizem isso. É de não ser compreendido. Então, e eu falo, tá bom, mas vamos analisar o que está por trás disso, que tipo de sentimento isso te gera, e vamos construir a sua identidade nessa nova pessoa que você está se tornando, e parte dela é falar inglês. É ter essa nova habilidade que você está construindo. Então, a gente vai trabalhando junto com a língua, a gente vai trabalhando esses processos de autoconhecimento e de... Com certeza. E assim, falar. Natália, você falou assim, você pergunta isso, né? Eu até falaria aqui para os seus seguidores que se o seu professor não te pergunta, não te faz essas perguntas lá atrás e constantemente ele te relembra isso, cara, fica esperto. Se você manda mensagem pro seu professor e ele já te passa o preço, assim, tipo, ó, custa tanto e não quer nem saber quem é você, tem coisa de errado, tem alguma coisa errada, tá? Você vai ter aulinha em vez de ter aulão. Só um Porque minutinho, viu, aprendizado Karen? é relacion... Só um segundinho. Hello, Teacher Lila. Chegou uma teacher aqui que é muito querida, minha Teacher Lila. E oi para todo mundo que chegou depois, gente. A gente está aqui falando, nós não paramos, mas tá muito legal ver vocês acompanhando. Quem tiver perguntas, podem marcar, podem mandar ou nos comentários, ou também é só clicar nesse ponto de interrogaçãozinha que tem aí. Vocês mandam a pergunta e aparece para mim. Desculpa te interromper, cara. Imagina. Eu tô falando que se o seu professor não tem esse tipo de abordagem, não pergunta essas coisas para você, para saber qual é o seu propósito, e não faz essas perguntas constantemente, até para te relembrar do seu objetivo, você fica esperto, porque aprendizado é relacionamento. Se o meu aluno não confiar em mim, ele não volta para a próxima aula, não é que ele tá pagando baratinho. Sim. Então, a gente, tudo isso, gente, assim, vai impactar na sua pronúncia? Vai impactar na sua pronúncia, vai impactar no seu aprendizado? Vai, tudo isso, é tudo junto. Então, volta lá e se pergunta também. Olha, você falou isso, e aí eu lembrei, eu assisti um vídeo do Cortella hoje mais cedo, e aí ele fala o seguinte no vídeo, eu até notei a frase e acabou casando muito com o que você fala, que ele fala o seguinte: afeto e conhecimento é algo que se você guarda, você perde. Ou seja, eu achei muito forte. Ele falou isso no meio do vídeo, falando assim, olha, gente, a gente tem que estar aqui para compartilhar, para crescer juntos, porque tem coisas que eu sei que você não sabe, igual você falou. Nós somos teachers, mas e o quanto os nossos alunos nos ensinam? Né? O quanto eles não transformam também a nossa prática, ou nós como pessoas. E isso é impressionante. Então, quando você diz que a aprendizagem é relacionamento, isso casa muito com o que ele disse, de que afeto e conhecimento é algo que se você guarda, você perde. Então, não existe eu vim aqui só te explicar o que é um verbo to be, o que é um simple present, e eu não entender qual é o seu propósito, qual é a sua história de vida, quem você é e qual é a sua rotina. Entendeu? Eu te encho de tarefa e você não consegue fazer a rotina. Exato. Aí a pessoa tá sempre frustrada, aí meu inglês é uma porcaria, então eu vou desistir. Que bacana. Olha, eu estou muito feliz com essa live. É uma discussão que eu acho que é muito propícia, principalmente para o momento que nós estamos vivendo. E aí eu queria fazer uma pergunta que às vezes não tem muito a ver com pronúncia, Karen, mas tem a ver com o inglês no contexto internacional. Para mim, eu senti um boom, enquanto muitos negócios às vezes regrediram em épocas de pandemia, no meu caso, eu tive mais procura que nunca como professora de inglês, porque de repente todo mundo, eu preciso falar inglês. E você acredita que a pandemia ela trouxe, às vezes, ela tem algum compromisso com isso? Como professora de inglês, como uma pessoa que trabalha com business e como a diretora de uma escola que trabalha com isso, você sentiu que a pandemia talvez tenha trazido esse despertar para as pessoas sobre essa habilidade que precisa ser desenvolvida?
A pandemia trouxe à tona muita coisa que estava ali, assim, não vamos falar muito sobre isso, porque a gente tem coisas mais urgentes para tratar. Então aí veio a pandemia e aí ficou assim, cara, eu preciso do meu emprego, preciso manter meu emprego, se eu não falar inglês, lascou, se perdi o emprego, tô na roça, entendeu? Então isso veio muito dos alunos e veio muito das empresas, as multinacionais, as grandes corporações, as pequenas empresas também, todo mundo teve que fazer corte. Todas essas empresas. E na hora de escolher quem eles iam cortar, eles não escolheram apenas as pessoas que tinham um curso disso ou daquilo, mas se as pessoas eram fluentes no inglês, no espanhol, entendeu? Então, não tem, foi muito óbvio, eu vou manter um funcionário, um colaborador na empresa que vai me trazer mais negócios. E hoje, tudo é internacional, gente. Esses negócios, vocês acharem que as coisas são locais, acabou, tá? Ainda mais agora do jeito que estão as coisas. Mas isso trouxe à tona o que já estava ali, sabe? Eu trabalho bastante com o pessoal de RH, posso te afirmar, isso já existia, esse olhar. Mas agora é assim, você não fala inglês, carta fora do baralho. Entendeu? Então, e aquelas pessoas que estavam assim, ah não, eu tô me virando no meu trabalho, eu não preciso falar inglês, eu não recebo e-mail, eu não falo com ninguém. Só que aquele cara que não falava com ninguém, ele precisa estar preparado para falar a qualquer momento. Uma vez eu ouvi, até já falei isso em outros momentos, do professor Carlos Gontov, que ele fala que aprender um outro idioma é como guardar dinheiro na poupança. Você vai colocando um pouquinho ali todo dia, para um dia que você precisar usar, o dinheiro está ali. Um dia que você precisar usar, o idioma está ali. E eu preciso concordar com ele. Então, e a pandemia trouxe isso. Você estava com o seu Uhum, savings account ali, cheio? com Então ficou toda mais certeza. evidente isso, entendeu? E eu acho que as redes sociais, elas cresceram, né, tanto, e aí, de repente, está tudo tão interligado, e eu acho que as pessoas compreenderam que o que acontece na China impacta diretamente aqui, o que acontece na Inglaterra, porque mexeu muito com a economia, não só com a economia, mas com a vida das pessoas, né? Na verdade, atingiu literalmente na rotina das pessoas. E aí eu acho que essa noção de globalização, de tudo estar interligado, eu acho que ela veio à tona. Igual você falou, estava encoberto, as pessoas já sabiam, mas veio a consciência do tipo assim, olha, realmente, não tem mais para onde fugir. O mundo, Ela ele é acelerou um, muita coisa, né? Se você for pensar. Na educação também. com toda certeza. Mudou muita coisa. Acho que eu vi que você postou essa questão da entrevista de vídeo, que as pessoas agora estão pedindo entrevista de vídeo, de que isso era. Tem empresas falando que essa é a nova realidade. E você mesmo disse que você Eu já falou faço isso assim, há anos. que você já fazia isso há anos. E eu achei É. engraçado que, por exemplo, o meu processo de seleção do intercâmbio já me exigia mandar um vídeo 8 anos atrás, falando inglês. E é isso mesmo. Só Então, que realmente, hoje em pode dia, eu falar. garanto que assim, o momento que você mandou o vídeo lá atrás, e eu lembro que quando a gente começou a usar vídeo, era uma coisa. Hoje, você falar para o vídeo é você falar para o vídeo, se conectar com a pessoa que está ali do outro lado, é você falar com confiança, é saber o que está acontecendo ao seu redor. Tem outros pormenores aí que também são observados, né? Então, as entrevistas de vídeo, elas estão vindo, elas estão aqui para ficar, para otimizar também os processos seletivos, porque eles são muito demorados, tá? São demorados normalmente, mas eles estão aqui para deixar eles mais fáceis dos gestores poderem dar conta disso tudo. Só que eles não estão mais analisando somente o que você está falando, mas como você está falando, a sua confiança, o seu setting, tudo mais, entendeu? Uhum. Então,
Garanto que se você fosse gravar o seu vídeo para o seu intercâmbio hoje, eu acho que você ia gravar bem diferente, né, Natália? Porque na verdade a gente está desenvolvendo, acho que isso também é até assunto para outra live, quais habilidades hoje em dia são necessárias, porque quando a gente fala de habilidades, o que o inglês é uma habilidade, hoje em dia soft skills, elas estão aí para provar de que não adianta mais você ter o seu diploma e você ser bom no técnico. Como você disse, aprendizagem é relacionamento, mas negócio é relacionamento, e relacionamento é comunicação, e hoje o mundo é comunicação e relacionamento. Então, se você não souber fazer isso, você está fora do mercado de trabalho, e você está fora da galera que vai ser bem sucedida automaticamente. E isso é algo que já vem sendo falado há tempos, mas que eu acho que, mais uma vez eu digo, né, isso veio mais forte. Isso veio do tipo assim, meu Deus, quando que tudo mudou? Quando as pessoas falavam que ia mudar rápido, eu acho que ninguém imaginou que ia ser tanto. E aí as pessoas correram para aprender muita coisa, não só essas habilidades de inglês. Então, quando você diz isso, de como tudo muda, realmente mudaria, porque hoje eu teria esse olhar de quem quer causar um impacto, uma transformação, mostrar para eles qual é o meu propósito e qual a diferença eu posso fazer. Porque, me corrija se eu estiver errada, já que você participa de todos os projetos. Não é isso que a empresa realmente quer saber? Qual é a diferença que você vai fazer estando aqui? Exatamente. A empresa vai te contratar, não é porque você tem um inglês maravilhoso. A empresa quer saber se você realmente quer trabalhar lá, se você quer fazer parte da equipe, que diferença você vai trazer, se você conhece a empresa, sabe? Então, são tantas coisas que você tendo inglês maravilhoso, acadêmico, popopó, falando com sotaque britânico, não vai dar. E você for um chato de galocha, ninguém vai te contratar. Entendeu? Isso é verdade. Por exemplo, a Bárbara falou assim, a Bárbara Bella Fronte, ela falou assim, na área da educação física, muitos profissionais têm medo do inglês. E o pouco que sabem é só por nomenclatura de exercícios, mas nem sabem o que significa. Bárbara, eu aprendi hoje por que o exercício stiff chama stiff, ok? É um exercício que tem o nome em inglês, eu já faço, professora de inglês, mas eu nunca tinha parado para prestar atenção no que o termo queria dizer. E hoje, num texto sobre desenvolvimento da coordenação motora, eu entendi o que significava stiff. É a questão de você estar com as suas pernas enrijecidas, vamos dizer, e no movimento ali parado, e é por isso que é stiff. Então, realmente, a gente não para entender a funcionalidade, né, dos termos. E esse medo todo, às vezes eu me pergunto por quê. Assim, eu não tenho ainda tanta experiência quanto a Karen, né? Opa, caiu. Abafa. Abafa. Eu não tenho tanta experiência como a Karen. Mas eu já tenho anos convivendo com inglês e eu aprendi inglês depois de mais velha. Eu aprendi inglês depois dos meus 18 anos, assim, porque muita gente acha que eu aprendi de criança. Fala, você aprendeu novinha. Não que eu era velha, não era, mas assim, eu já era mais Adulta, velha, já jovem. era adulta, isso. E assim, o que acontece muitas vezes é que eu percebo que até quando eu comecei a falar inglês, o meu medo de inglês era devido aos métodos de ensino que existem nas escolas e a esse foco apenas não no inglês como comunicação, né? Igual Mas você falou. isso, Natália, é muito comum. É muito comum. E assim, tá errado? Não, só não serve pra você. Mas vai servir pra outra pessoa, entendeu? Na verdade, aprendizado de qualquer coisa é você estar aberto para receber aquilo. Porque você fica teimando, qualquer coisa que você fica teimando vai ser uma experiência horrorosa, né? Então a gente tem que estar aberto para receber. E garanto que você estava aberta no momento também, por exemplo, foi para a Turquia, você estava aberta para conhecer coisas novas, estava aberta para conhecer, né, pessoas diferentes e, por consequência, falar outro idioma. Só que a gente muitas vezes não está aberto para o aprendizado, mas a gente é imposto o aprendizado. Por quê? Eu preciso aprender, senão eu vou perder o emprego. Por que não, assim, eu preciso aprender porque isso vai me abrir outras portas? Verdade. Essa questão dessa comunicação
mais positiva, realmente, né? Mais positiva não é que só positivo pelo positivo, pessoal, não é isso que a gente quer Não. dizer. Mas a gente quer dizer de realmente uma mudança de postura, porque o mundo é difícil, todo mundo rala e é tenso para todo mundo. Então, para de que você não sabe o que acontece comigo. A gente sabe, cada um tem. Vocês lutam para aprender inglês, a gente luta para aprender outra coisa e vice-versa. E aí as pessoas às vezes esquecem de ter esse olhar diferenciado, né? Do que tem uma aluna minha que ela diz assim: ah, o obstáculo é luz. Inclusive, ela tá aqui, que é a Isabela. Ela falou assim: ah, o obstáculo é luz. Por quê? Porque realmente o obstáculo ele vai te levar para outro patamar. E são esses mini obstáculos, né, Natália? A gente não precisa falar assim, nossa, quando eu chegar tiver o meu CPI, ou sei lá, qualquer coisa que você Qualquer quer ter. certificado. Gente, sabe o que que é? É você chegar na semana que vem e você compreender o listening que você não compreendia na semana anterior. Essas pequenas conquistas, sabe? É É, você participar de uma reunião e você não tá mais perdido na reunião, você sabe o que as pessoas estão falando. Você pode não falar, mas você sabe o que as pessoas estão falando. Isso é de que eles falaram esse número. Ela só estava escutando a rádio para entender o número. é isso aí. Mas ela entendeu o número, que é o que ela se preparou para entender. É É que o ela estava aberta para aquilo. Gente, sim. isso é um baita de um negócio. Isso é uma conquista para pessoa que na outra semana não sabia o que era número em Sim, inglês, entendeu? eu É a fiquei mesma coisa. muito feliz, assim. E, Karen, a gente tem aí, vamos dizer, 2 minutinhos para encerrar, porque já passou. Eu quero te agradecer. Não sei se alguém tem alguma pergunta, pessoal. Se alguém tiver alguma pergunta, deixa aí nos comentários rapidinho. Mas, Karen, assim, gratidão mesmo por você ter aceitado o convite, por você ter vindo. Foi maravilhoso. Eu só tenho, assim, palavras de gratidão mesmo para você e de desejar que você continue espalhando esse conhecimento, essa luz que você tem e a sua sinceridade. Você é muito especial. Sincera eu sou. Às vezes é demais. Natália, obrigada a você por ter me convidado. Realmente um prazer, uma pessoa assim que eu tô vendo desde o início do ano, hein? Baita de um crescimento profissional e muito sucesso para você nesse novo caminho e já é sucesso, né? Já tem muita coisa bacana acontecendo e só te desejo o melhor. E, de novo, muito obrigada e estamos por aqui. Se tiverem perguntas, fiquem à Já vontade. te digo, não é a última, Karen. Já tô te avisando Karen não Sincera é a voltará. última. Karen Sincera. Gente, pra quem não segue a Karen, siga. A Karen tem um quadro de A Karen Sincera ou Karen Rants About, que é assim, maravilhoso. Ela dá e ela sempre traz concepções muito sinceras, muito leves, por causa dessa tua vivência. Eu acho que você traz isso muito da sua experiência do dia a dia, né, Karen? Sim. Do que você realmente vive. Hello, Helena, tudo bem? Hello, Isa, um monte de gente chegou, deu oi, a gente não conseguiu dar oi para todo mundo, gente, mas é um prazer ter cada um de vocês aqui, a gente agradece a presença de cada um de vocês. Acho que a nossa missão como teachers é espalhar esse conhecimento e eu queria só, Karen, que você deixasse assim, o que você deixaria uma mensagem final para quem está aí procurando a melhor pronúncia? Primeira coisa é qual é o seu propósito aprendendo inglês? É de soar como um nativo ou é vender 1 milhão? Então, o que é o seu propósito, entendeu? Pensa nisso, porque a estratégia muda completamente e a gente precisa ser compreensível para a gente poder também conhecer aí outras pessoas, porque o mundo é muito grande, mas ao mesmo tempo é muito pequeno. A gente pode se conhecer muito, muito bem. Cara, e vamos tirar uma foto? Vocês só ir rapidinho para eu ver se eu consigo bater uma selfie, só um minutinho que eu vou tirar aqui pra gente, pra eu conseguir bater a foto. 1, 2, 3 e X. Espera aí, mais uma que deu um negocinho. Aê! Karen, muito, 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 muito obrigada mais uma vez. Pessoal, a live vai ficar salva para quem não assistiu. Depois também vai estar disponível, né, Karen, no canal do YouTube da Study. Isso. Então, é isso. Gente, super obrigada. Bye, bye. Bye.